Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar felizes por estar aqui mais uma vez. Aleluia. Claro, tremendo, né? Porque toda vez que a gente sobe aqui é uma grande responsabilidade para trazer a palavra do Senhor. Tudo que se faz aqui em cima desse culto é uma grande responsabilidade. Mas a palavra pesa mais, irmãos. Porque a nossa palavra, dependendo da palavra que nós falamos aqui, nós podemos salvar ou nós podemos derrubar de vez o irmão aqui. Então a palavra tem que ser falada vindo direto dos céus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Lucas. Nós estamos no culto de libertação. Amém? Lucas 7, a partir do 36. Confesso, irmão, que quando o pastor me chamou ontem, eu já tinha essa palavra engatilhada. E ontem, quando o pastor falou assim, a paz do Senhor, irmã, o Espírito Santo, ele vai te chamar para pregar. Eu falei, não vai não. Espírito Santo é Espírito Santo. 36 diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. 7,36, pastor. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se esse fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E ele disse, mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondeu. Respondendo, disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, beijos, mas essa destes desde que entrou, não tem cessado de me beijar aos pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés. Ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até pecado perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que as irmãs se sintam glória nessa palavra, irmãos. Irmãos, essa palavra tem me chamado a atenção. Eu tenho lido ela, tenho estudado ela, e cada vez tem mais coisas. Cada vez que você estudar mais, você vai aprender. Amém? Onde a palavra que nós somos um culto de libertação. Mas para a gente ter um culto de libertação, a primeira coisa nós temos que ser o quê? Pecador. Porque se você não é pecador, você não precisa ser liberto de nada. Então você está dentro da sua casa, primeira coisa. Mas você está no culto de libertação, porque sempre tem alguma coisa para a gente ser liberto. Amém? Então a palavra do Senhor fala nessa noite sobre essa mulher pecadora. Fala sobre Jesus, que é o nosso Salvador.
essa mulher, não preciso nem falar nada, porque o próprio texto fala que ela é uma pecadora. Quem aqui não tem pecado aqui? É, irmão? Nossa, quantas mãos erguidas. Amém. Todos nós somos pecadores. Amém? Então, essa mulher é uma mulher pecadora. E diz a palavra que ela soube que Jesus estava à casa de um fariseu. Amém? O que é um fariseu? Um homem mestre nas leis, conhecedor das leis. E ele, o mestre dos mestres, estava na casa dele. E essa mulher falou assim: agora é a hora da minha salvação. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem, que quem quer salvação vai em busca. Quem quer Jesus vai buscar Jesus. Porque tem gente que quer salvação, quer libertação, mas quer esperar Jesus dentro de casa. Não quer pôr o pé para ir buscar Jesus. Essa mulher, ela foi buscar Jesus. Ela falou: vou até lá. Ela entrou na casa desse fariseu. Você imagina essa mulher pecadora entrando na casa de um fariseu, que se dizia o homem correto na lei. Ela entrou. Por quê? Porque ali havia, vamos dizer, um jantar, um almoço, que ele convidou Jesus. Ele não convidou ela, ele convidou Jesus. Só que nós sabemos que os fariseus não eram muito fãs de Jesus. Ele convidou Jesus para se passar de um homem bom. Eu vou convidar Jesus porque eu vou passar por uma pessoa boa. Se fosse na época de hoje, vou até tirar uma selfie com Jesus, para todo mundo ver que, ó, Jesus está aqui em casa, ó. Se fosse no tempo de hoje. Mas esse fariseu, ele não teve boas intenções quando ele chamou Jesus. Ele chamou Jesus porque ele queria simplesmente aparecer. E essa mulher foi até lá. Essa mulher, a atitude que essa mulher já chegou, ela já chegou por trás de Jesus. Por quê? Porque ela era pecadora. Ela tinha consciência que ela era uma mulher pecadora. Ela sabia que ela era uma mulher pecadora. Porque muitas das vezes hoje nós sabemos que somos pecadores, mas ficamos usando nosso dedinho para apontar o pecado dos outros. Mostramos o pecado dos outros, mas o nosso não. O nosso nós encobre. Eu sou santa. Eu sou boa. Eu dízimo na igreja. Eu amo culto direto na igreja. Eu estou dentro da igreja. Não é isso que faz santidade. Mas essa mulher falou assim: não, agora eu vou até lá, mesmo que eu pegue por trás de Jesus. Olha o que ela fez. E eis uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro. Alabastro. O que é um vaso de alabastro? O vaso de alabastro, o alabastro, não sei se os irmãos sabem, é uma pedra que é feita em vaso. É uma pedra translúcida. É uma pedra transparente para deixar aquele vaso mais bonito. Alabastro, você pode dizer que pode ser um óleo, mas pode ser também um perfume. E essa mulher, né, tem um dos vereadores que diz que ela quebrou esse vaso para tirar esse perfume. Quando ela quebrou aquele vaso, ela disse assim: estou quebrando para Jesus, porque eu não vou usar isso nunca mais. Porque através de eu quebrar esse vaso, através de eu passar esse perfume, eu vou deixar de ser uma pecadora. Glória a Deus, aleluia. E estando por detrás, aos seus pés, ela chorou. Ela começou a chorar, a regar os seus pés com lágrimas. Glória. As lágrimas saíram dali, daquela mulher, para lavar os pés de Jesus. Não foi poucas. Quantas lágrimas
derramando para Jesus nessa noite? O que passa no seu coração nessa noite? Para Jesus te libertar, para Jesus te alcançar. Essa mulher se derramou para Jesus e começou a regar os pés com as lágrimas, enxugava com os cabelos. Aí eu falo assim, mas peraí, se ela estava levando um vaso de alabastro, se ela estava levando um unguento, ela precisava levar a toalhinha, porque ela sabia que ela ia precisar. Muitas das vezes a gente sai com uma intenção, mas através de Jesus acontece outra intenção, porque ela tem certeza que ela não sabia que ela ia se derramar tanto perante o Salvador, porque ela estava à frente do Salvador. E nós temos derramado para Ele a ponto de ter que secar as nossas lágrimas. Essa mulher teve que secar com os cabelos. Mas o que eu penso, irmãos? Olha que adoração! Para poder ela secar os pés de Jesus com o cabelo, ela teve que adorar. Ela teve que abaixar. Ela teve que ir lá fundo, porque ali ela se colocou aos pés de Jesus de verdade. Porque tanta gente quer falar com Jesus no alto, mas ela foi nos pés de Jesus. Aleluia. Será que nós estamos indo nos pés de Jesus? Ou será que nós estamos falando com Jesus de qualquer jeito? Ele é o mestre. Ele merece que nós colocamos nossos joelhos no chão, que nós vá embaixo, que nós diminua e que Ele cresça. É assim que tem que acontecer. E essa mulher foi lá embaixo, secou os pés de Jesus com seus cabelos. A verdadeira adoração essa mulher fez para Jesus. Será que nós estamos tirando o nosso tempo de verdade, adorando Jesus de verdade? Ou quando você puder, você adora? Quando você puder, você ora? Quando você puder, você jejua? Quando sobrar tempo, eu vou para a igreja. Quando der tempo, eu vou orar. Quando der tempo, eu vou jejuar. Será que Jesus, na hora que você está numa enfermidade, você clamar por Ele e vai falar assim: quando eu tiver tempo, eu curo você. Quando eu tiver tempo, eu saro você. Não é assim. Quando você clama com o seu coração, Ele te atende. Ele não fala assim: espera um pouquinho que eu vou te atender. Eu vou atender essa irmã primeiro aqui. Eu vou atender primeiro as minhas necessidades. Não. Porque se fosse assim, não tinha morrido naquela cruz por mim e por você. Quando isso viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo mesmo: se esse for a profeta, se esse for a profeta, bem saberia. Estava julgando Jesus. Se esse for a profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Se esse fosse profeta. Porém, olha a resposta de Jesus. Dizendo ele, se ele for profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E respondeu Jesus, disse: Simão, Jesus sabe exatamente o que você está pensando nessa noite. Jesus sabe exatamente antes de você pensar. Ele sabe que você vai pensar. E Simão estava ali achando que estava pensando somente ele. Mas Jesus, que é o Deus vivo, falou: Simão,
tem uma coisa a te dizer. E ele disse: diz, mestre, olha a hipocrisia, falando mal dele no pensamento, fala, mestre. É uma hipocrisia. Jesus já viu hipocrisia dele de longe. Amém? Quando Jesus falou para ele do credor, mas Jesus foi mais fundo. Depois que ele contou essa história, ele falou assim: Simão, tu me convidaste para vir na tua casa, porém você não fez nem a metade que essa mulher fez comigo. Essa mulher me deu beijos, essa mulher me abraçou, essa mulher lavou meus pés com lágrimas. E você, Simão, o que você fez? Porque aquele tempo lá, quando você era convidado, a pessoa ia até a porta, te recebia com um beijo e te lavava seus pés. Jesus não passou por isso, porque ele era um fariseu. Ele falou: essa mulher fez tudo isso, você fez o que por mim, Simão? Quando ele falou assim, se esse aí fosse profeta e soubesse o que esta aí é, aí Jesus falou assim: Simão, sabe esta aí? Porque Jesus já tinha ouvido o pensamento dele. Essa aí, ela me tratou como você tinha que me tratar, porque você me convidou. Não, ela foi uma penetra. Ela chegou aqui e penetra, porque naquele tempo lá, quando tinha alguma festa, algum banquete, as portas tinham que ficar abertas para mostrar o que ele estava fazendo. E as portas abertas, qualquer pessoa podia entrar, não somente os convidados, mas qualquer pessoa poderia entrar por aquelas portas. Porém, era taxado como penetra. O penetra entrava na festa e ficava no cantinho da parede, com as mãos para trás, esperando. Quando passasse alguma coisa que sobrasse, aquele penetra recebia. E essa mulher, ela era pecadora, mas ela tinha uma coisa: ela não tinha medo, porque em vez dela ir lá para o canto, ficar lá, de sentinela, esperando o resto, ela foi no mestre dos mestres. Ela foi aos pés de Jesus. Ela quebrou o protocolo, porque tinha que entrar, tinha que ficar lá paradinha. Aí vamos pensar, se era para acontecer isso, o fariseu tratou Jesus igual, porque não deu um beijo, não lavou os pés dele. Então Jesus era o convidado, mas era o penetra. Jesus é o que no seu coração nessa noite? Ele é o convidado ou ele é o penetra? Foi isso que aconteceu, que ele falou: essa mulher me tratou como anfitriã. E você, o que você fez, Simão? O que? Ele achou que ele deveria fazer simplesmente, somente falar mal. Ele estava julgando uma causa que não era para ser dele, porque ele também era pecador. É o que acontece hoje em dia. Você esquece dos seus pecados e carrega o pecado dos outros para falar: aquela mulher ali é pecadora, aquele jovem ali é pecador, aquele pastor está errado, a esposa do pastor está errada, mas esquece que você está no pecado. Esquece que você está no pecado, porque quando você apontar o dedo para cá, 3 está te entregando, 3 está apontando para você mesmo. Por que não fazer um autoexame em você mesmo antes de abrir a boca para falar dos outros? Porque às vezes o seu julgamento mata a fé dos outros, o seu julgamento destrói os outros, enquanto você está achando que está sendo correto. Esse fariseu, ele achou que ele era tal,
somente porque ele era o dono daquela casa, somente porque ele convidou Jesus, mas não tratou Jesus com toda a honra. E Jesus, ele não queria honra, porque Jesus ficou quietinho lá na mesa. Jesus ficou quietinho lá na mesa. Mas tem um segredo. Quando Simão falou dessa mulher, Jesus se levantou, falou: Simão, essa mulher aí me tratou com honra. Jesus, ele defende você. Jesus defende a sua causa, aquela causa que você acha que não tem solução. Jesus cura você daquilo que você acha que não vai ter cura, porque Jesus, ele se levanta por você. Aleluia! Se tem alguém que está falando de você e não agrada a Jesus, ele se levanta. Ele se levanta para te salvar, para te curar, cuidar de você. Eita, não toca nessa aí não, que essa aí é minha. Não toca nessa aí não, que esse aí é meu. É assim que Jesus age. Eita glória! Meu Deus, tu és poderoso. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, não me deste beijo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado, não tem cansado de beijar os meus pés. Não me unges a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com ungüento. Por isso te digo que muitos pecados lhe serão perdoados. Se vocês olharem muitas vezes na Bíblia, vocês não vão ver Jesus falar assim: muitos pecados lhe são perdoados. Porque essa mulher tinha muitos pecados. E Jesus perdoou todos os pecados, porque só tem um que tem poder para perdoar os pecados. Não é o pai, não é o padre, não é o pastor, não é o irmão Fátima, não é o irmão Deus. É só Jesus que pode perdoar os nossos pecados. Ele falou para ela. Por isso te digo que os seus muitos pecados, que lhes são perdoados, porque muito amor. Aquilo ali que ela fez foi amor. Ela enfrentou os medos dela, porque ela era uma mulher pecadora. Ela entrou num ambiente que, com certeza, muitos que estavam ali tinham pecado junto com ela. Mas julgaria ela: ué, essa pecadora está fazendo o que aqui? Porque aquela mulher que foi pegada em adultério, ela foi jogada no meio do povo. Ela foi jogada no meio do povo. Pecadora. Pecadora. E o pecador? Onde que estava? Porque se ela era para ser apedrejada, o pecador também era. Mas a mulher estava ali. Pecadora. Pecadora. Por que será? Essa mulher, com certeza, lá onde ela estava, tinha muitas pessoas apontando ela como pecadora e esquecendo que para acontecer o pecado que nós imaginamos que acontecia entre uma mulher e um homem, tinha que ter um homem. Ela não ia fazer a coisa sozinha, mas ele apontava ela como pecadora e ele não era pecador. Ele disse: os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados. Nessa noite, o Senhor fala para cada um de nós nessa noite: os teus pecados estão perdoados. Os teus muitos pecados, os teus poucos pecados, porque tudo é pecado. Nessa noite, Jesus está liberando perdão. Jesus só quer uma coisa: arrependimento.
acontecerá nessa noite. Vocês não vão sair daqui. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei por aquela porta. Porque o Senhor falou para mim nessa noite: eu vou liberar perdão naquele culto. Eu vou liberar. Porque tem gente que não está se perdoando. Mas eu perdoo essa pessoa. Porque o pior de todos os pecados, o pior de todos os perdão, irmão Kevin, não é quando a irmã não me perdoa, mas é quando eu mesmo não me perdoo. Jesus já falou: eu morri naquela cruz por seus pecados, por tudo, mas eu fico martelando na minha cabeça: eu sou pecadora, estou errada, sou pecadora. Jesus já falou: eu já te curei, já te libertei, mas eu sou pecadora. Quem é mais forte, eu ou Jesus? Se Ele me perdoou, por que eu vou continuar me martirizando, me destruindo? Não posso. Essa mulher, ela não pensou no pecado dela. Ela pensou que aquilo que ela tinha para dar para Jesus era maior do que o pecado dela. Ela veio e falou assim: eu sou pecadora, mas eu vou lá, porque o Jesus que está ali dentro é o Rei dos Reis, é o soberano. Eu sou pecadora, mas o que eu trouxe para dar para Ele, eu vou entregar para Ele, que é a minha adoração. Eu tenho que entregar para Ele a minha adoração. Vai até Jesus, entrega a adoração. Então, quando você vier para o culto, traz aquilo que você tem de melhor para Jesus. Se é adoração, é adoração. Se é oração, é oração. Não dá aquilo que o irmão fala assim: vai lá e ora, vai lá e ora, vai lá e canta. Não. Sair de casa com o intuito que eu vou adorar. Eita glória. Sair de casa que eu vou adorar. Eu saí de casa porque eu vou adorar. Eu vou adorar o Senhor porque eu tenho. Se é oração, é oração. Se é palavra, é palavra. É isso que o Senhor quer. Vem no culto, mas traz de casa o que você tem de melhor para adorar esse Deus. Não chega aqui: ah, pastor, dá oportunidade. Ah, deixa eu pegar uma palavra aqui. Peraí, pastor. Isso aí é dar qualquer coisa para Deus. Traz de casa. Não tem oportunidade? Leva. Mas Ele está vendo que você está trazendo de casa o seu unguento, o seu vaso de alabastro. Você está trazendo de casa. Você não está pegando da vizinha, você não está pegando do vizinho. Você está trazendo da sua casa o que você tem de mais de adoração. É isso que o Senhor quer. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Que o Senhor nessa noite derrame sobre cada um dessa noite um unguento. Ai, Deus tremendo, poderoso. Ah, Senhor. Oh, meu Deus. Deus está aqui. Olha, Deus nessa noite, irmão, não sei quem é, mas Deus está falando: eita, estou derramando um unguento sobre a tua vida. Ah, como você vai ser diferente a partir de hoje. Aleluias, aleluias. Recebe, que nessa noite o Senhor Jesus está derramando sobre a tua cabeça todo o unguento, todo óleo, todo azeite. Ai, em nome de Jesus. Oh, Deus, oh, meu Pai. Ele falou assim: o Senhor fala nessa noite. Cada um que está sentado nesse banco, eles não sabem, mas debaixo de cada banco tem um nome de cada um de vocês, porque Ele já sabia que cada um sentaria nesse lugar onde você está nessa noite. E Ele já falou assim: ó, filho, olha como eu tenho cuidado de você, olha como eu sei até onde você vai sentar nessa noite, olha que eu sei até a hora que você vai para a sua casa nessa noite, olha que eu sei até a hora que você vai jantar, eu sei a hora que você vai dormir, eu sei a hora que você vai levantar, porque eu cuido de você.
terminar essa palavra, gostaria que a irmã Silma viesse até aqui, para a gente só adorar em um louvor. Fala grandiosamente nessa palavra. Irmãos, saia daqui com essa palavra fortalecida no coração de vocês. Oh, Deus tremendo, Deus poderoso. Aleluia, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Glória, glória, glória. Aleluia, glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus, irmãos. Nós íamos entrar por essa porta alegre, aleluia. Nós íamos entrar na casa do Senhor e oferecer uma verdadeira oração, como foi falado aqui, porque muitos foi perdoado nossos pecados. Aleluia, a graça do Senhor nos alcançou e por isso estamos aqui nesta noite. Então isso é motivo de eu e você glorificar e exaltar o nome do Senhor todos os dias, porque aquela mulher, ela enfrentou a barreira, mas ela passou por cima, porque o foco dela era Jesus, o foco dela, aleluia, era oferecer o melhor que ela tinha, aleluia, para Jesus, porque ela foi até lá, porque ela queria, aleluia, ser liberta daquilo que ela vivia. Vivia a vida que ela vivia, então ela foi até Jesus, porque ela sabia que Ele ia perdoar os seus pecados. Então aquela mulher, ela teve os pecados dela perdoados. Então nessa noite, nós também vimos uma oração com alegria, porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós, amém? Irmãos, aleluia. Irmãos que fizerem oração, enquanto louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que Deus é um louvor conhecido, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.